A investida do Palmeiras por Wanderson repercutiu na direção colorada, tanto é que o diretor executivo André Mazzuco falou a respeito. Eu vou te falar o que eu sei, qual foi a proposta que o Palmeiras propôs, o que que o Internacional fez de contraproposta e se existe uma possibilidade de Wanderson deixar o Internacional rumo ao Palmeiras. E ainda, Fabrício Bustos no Colorado e a busca por laterais direitos. Tem ex-jogador da seleção brasileira que está no alvo do Internacional. Mas antes, vamos rodar a vinheta? Muito bem, gurizada! Olha só, esse é o canal do Lucas Fontes. Seja muito bem-vindo. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez para te informar com as situações do Colorado, eu já te convido a te inscrever no canal, curtir o vídeo, que é muito importante, e ativar o sino das notificações. Eu te convido também a virar membro, caso você queira. O plano mais baratinho tá R$ 13. Alguns meses atrás a gente sorteou uma camiseta do Internacional e de vez em quando a gente sorteia mais alguns brindes. Então é importante que você também dessa força aqui para o canal do Lucas Fontes, beleza? Bora falar a respeito dos assuntos. Bom, ontem repercutiu muito na véspera do jogo do Inter contra o São José, uma investida que o Palmeiras fez pelo atacante Wanderson, atacante de lado Wanderson. Pois bem, inclusive a informação que foi trazida de maneira. A primeira informação, no caso, veio do Jorge Nicola, onde ele trouxe que, inclusive, o Wanderson já teria se despedido de amigos e colegas aqui em Porto Alegre. Pois bem, alguns minutos depois, inclusive, o Inter soltou a lista de relacionados com o Wanderson na lista, e tanto é que ele jogou. Mas assim, o André Mazzuco concedeu uma entrevista coletiva na beira do gramado ontem, lá no estádio do Vale, onde eu estava, onde ele chegou a confirmar, sim, que existe uma negociação em curso com o Wanderson. Também houve, na tarde de ontem, uma informação do pessoal do Globo Esporte dando conta de que sim, o Palmeiras fez a proposta, fez uma investida pelo jogador, mas que esta investida ela não tinha ido adiante, justamente porque o Inter fez uma exigência a mais. E aí a gente vai recapitulando. O Palmeiras optou, fez uma opção de proposta para o Internacional, para que o Inter tivesse a dívida em relação ao Bruno Tabata. Na verdade não é uma dívida, né, quando a gente fala dívida, pessoal, assim, são as parcelas. É mais correto dizer a quitação que o Inter ainda tem, de grana para pagar pelo Bruno Tabata. O Inter adquiriu esse jogador em definitivo por $2,2 milhões e o Inter ainda terá que pagar por esse jogador algumas parcelas. O Palmeiras chegou para o Inter e falou assim: "Ó, a gente quita esse valor em aberto, tá, e o Wanderson vem". O Inter fez uma contraproposta envolvendo inclusive dívidas que o Inter ainda tem pelo jogador com o Krasnodar e pediu mais uma compensação financeira para o Palmeiras. O Palmeiras não gostou desta contraproposta que o Inter fez, mas eu acho que a partir dessa contraproposta, o André Mazzuco, o diretor executivo, vir a público e dizer que ainda existe uma situação, ou que existiu uma negociação, ele poderia muito bem ter dito: "Ó, o jogador está aqui relacionado, se houve algo, essa proposta ela foi rechaçada", mas eu acho simbólico que o André Mazzuco ainda tenha deixado em aberto o futuro do Wanderson. O que eu retiro daí? Este negócio ainda pode acontecer e talvez o Inter até tenha vontade de negociar o Wanderson, que era uma informação que a gente já havia trazido desde o início do ano, de que o Wanderson seria um jogador negociável até pelo alto custo salarial que o jogador tem no estádio Beira-Rio. Então essa situação pode estar ainda em aberto e existe uma negociação em curso envolvendo o Wanderson Internacional. Eu já vou falar a respeito das buscas do Inter por laterais e do jogador da seleção brasileira que o Inter pode ter como reforço. Ex-jogador, perdão, ex-jogador da seleção brasileira. Mas antes, gurizada, deixa eu falar sobre o ativo, que é o estimulante sexual do homem moderno, nosso principal patrocinador aqui, que vai ajudar você a ter uma vida mais saudável em relação ao seu relacionamento com a parceira, com a pessoa que tu ama, com a pessoa que tu curte, para que você possa ter mais energia, mais libido
e que não dê mais desculpas, né, para não ter aí uma vida sexual muito ativa. Vai aqui na descrição que tem um WhatsApp sigiloso para que você converse com o pessoal do ativo e receba os produtos na tua casa sem nenhum tipo de constrangimento, tá? Estimulante do homem moderno, 100% natural, não tem contraindicação. Bora lá, gurizada. O Inter tá em busca de laterais, tá? Mas a gente sabe isso. Afinal de contas, o Bruno Gomes teve uma lesão muito séria. O Inter não me parece que está confiante no Braya Aguirre, tanto é que o Roger Machado tira ele no intervalo para colocar o Natan, que é um jogador que até semana passada estava treinando em separado no Internacional. Isso foi muito simbólico. Então, é praticamente público que o Inter está em busca de laterais. Dentro disto, ontem surgiu a informação, tá, vinda do Luiz Carlos Reck, jornalista da Rádio Grenal, que daria conta de que Fabrício Bustos estaria interessado em voltar para o Internacional. Ontem eu informei no canal do Baldaço, tanto durante a jornada, como também hoje no Café com Fontes, a situação em que eu consegui conversar com uma pessoa muito próxima a Bustos, que assim, não me falou com todas as palavras que o jogador tem vontade de retornar, mas deixa uma porta aberta. Em algumas conversas que eu tive com essa pessoa sempre relata: "Ó, teve um bom tratamento, a gente teve um bom tratamento com a direção colorada e mesmo que tenha tido aquela situação da saída, não arranha em nada a sua imagem com o Internacional e com as pessoas que lá estão. E a cidade sempre foi muito receptiva com o Fabrício Bustos, então não teria nenhum tipo de problema caso o Inter apareça com algum tipo de proposta, que não é o caso por enquanto, tá. O Inter não chegou no Bustos, tampouco no River Plate. Mas me parece que pela parte do jogador, até por conta de que ele agora é reserva lá com a chegada do Montiel, que é um jogador inclusive na seleção argentina, fez o gol do título da Copa do Mundo naquela disputa de pênaltis. Então, o Bustos me parece que tem aí uma vontade para voltar. O molde do negócio, por exemplo, que o Inter poderia fazer é pedir o jogador por empréstimo, né, contratar o jogador por empréstimo até o final do ano, já que ele tem o passe com o River Plate. O Inter precisa de um jogador até o final da temporada, pelo menos até o Bustos se recuperar, haja vista que a Aguirre não tem se mostrado um lateral confiável. Dentro disso, tá, o Inter fez aí uma consulta para um ex-jogador da seleção brasileira, eu falo de Mariano, um jogador que tem 38 anos, muito experiente, passagens pelo Fluminense, passagens pela Europa, jogou no Bordeaux da França, jogou no Sevilla, onde foi campeão da Europa League, jogou também no Galatasaray, retornou para o futebol brasileiro, onde foi campeão com o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ano passado, por exemplo, foi vice-campeão da Copa Libertadores da América. Esse jogador está sem clube, tá? E existe até uma situação ali de aposenta ou não aposenta. Ele tem, digamos assim, ah, ele tem dúvidas em relação a se aposenta ou não, principalmente porque ele encerra bem a temporada, principalmente na final da Copa Libertadores da América. Na final da Copa Libertadores da América, ele entra no jogo e ele vai muito bem, mesmo com 38 anos. O Inter está avaliando essa situação, fez um contato com o staff do jogador, mas ainda está avaliando internamente se seria uma boa contratar um jogador com esta idade. O Mariano que chegou a ser convocado para a seleção brasileira, principalmente no momento em que esteve no Sevilla e teve destaque. Quando estava no Fluminense também teve algumas convocações, tá? Então, esse é um jogador, um dos laterais que o Inter tem aí na mira, pelo menos para avaliar. Isso é fato. O Inter vai contratar um lateral direito, a gente vai estar atento em relação a tudo isso, tá? Comentem o que vocês acharam de todas essas informações. Café com Fontes, amanhã às 10 eu aguardo todos vocês. Tchau.